Designação correta do livro. Há duas formas intercambiáveis de denominar o livro sagrado. A primeira é a mais usual, a Bíblia. Nota de rodapé. Dentro de alguns círculos acadêmicos, os estudiosos preferem usar Bíblia, e não Bíblia Sagrada, por soar religiosamente mais neutro do que Escritura. Fim da nota. O termo Bíblia é uma apropriação que a língua portuguesa fez do substantivo grego biblion. Essa palavra ocorre 34 vezes no Novo Testamento e significa, primariamente, um documento escrito que pode ser um livro ou um pergaminho, um bilhete, etc. Alternativamente, podemos chamar a Bíblia de Escritura, termo esse que vem do latim scriptura, cuja forma grega é grafo. De acordo com Chapman, esse termo diz respeito aos escritos que são considerados autoritativos, em outras palavras, são considerados revelados e inspirados por Deus. Em 2 Timóteo 3:16, o apóstolo Paulo se refere ao conjunto de escritos sagrados do judaísmo, o que os cristãos chamarão posteriormente de Antigo Testamento, como tal. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. NVT. Diferente de um sentido mais genérico que temos na palavra Bíblia, o termo Escritura já transmite o seu sentido e a sua relevância religiosa para, inicialmente, os judeus, Bíblia hebraica, e, posteriormente, para todos os cristãos, Novo Testamento. Entretanto, no uso comum, Bíblia e Escritura, acompanhados do qualificativo sagrado, possuem um sentido sinônimo e são usados de forma intercambiável. Antes de a Bíblia ser um livro. Muito antes de termos a Bíblia Sagrada em nossas mãos como um livro editado e bem acabado, o conteúdo da Palavra de Deus passou por diversas formas de transmissão, a saber, a transmissão oral e a transmissão escrita. Esses dois aspectos são importantes por nos mostrarem o desenvolvimento comunicacional da revelação divina em termos humanos. Talvez muitos cristãos e até não cristãos tenham a ideia de que a Bíblia, em sua forma final, caiu do céu como produto de milagre divino. Muito pelo contrário. As escrituras que temos em mãos são produto direto não apenas do ato revelativo de Deus, mas também da própria história do registro humano que começa, na sua forma mais primitiva, por meio da transmissão oral, e se desenvolve em formas gráficas, com a invenção de signos, em diversas partes do mundo antigo, a escrita. A transmissão oral. A Bíblia nem sempre esteve em um formato de livro. Aliás, no começo dos fatos geradores da história bíblica não havia registro físico de informação ou conteúdo. De acordo com Miller e Huber, no princípio, não havia palavra escrita. Havia somente uma palavra falada, e, conforme registrado posteriormente no livro de Gênesis, Deus criou o universo falando palavra no vazio. Os primeiros adoradores de Deus não podiam escrever os pensamentos sobre Deus ou as suas experiências com Ele, mas podiam falar a respeito dele, isso, eles fizeram. Muito antes de terem inventado seu próprio sistema linguístico, e mesmo depois de sua invenção, os hebreus contavam e recontavam suas histórias, muitas das quais foram posteriormente registradas na Bíblia. A primeira maneira de transmissão das histórias, por exemplo, da criação do mundo, dos patriarcas, do chamado de Israel, foi por meio da transmissão oral. Foi sobre essa forma de comunicação que se construiu a forma inicial, e que nada mais é do que o antigo costume consolidado de contar histórias e narrativas para repassar os relatos de pessoa a pessoa, de geração a geração. O próprio texto bíblico dá testemunho dessa prática. Com nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Salmos 44, 1. A tradição oral não foi restrita aos judeus. Os povos do Antigo Oriente Próximo, AOP, já contavam as suas histórias e as transmitiam às gerações seguintes.
As antigas histórias da criação do universo foram transmitidas por meio oral e posteriormente transformadas em textos ou poemas, como é o caso da epopeia de Gilgamesh ou do mito acadiano da criação Enuma Elish, cerca de 1750 a.C. Com certeza, dentro do contexto israelense, todas as grandes histórias dos heróis da fé e as instruções da lei estavam na memória das pessoas. Estas passaram todas as informações às gerações posteriores, a princípio, por meio da transmissão oral. A própria Torá nos mostra como a prática de comunicação oral era corriqueira e ordenada pelo próprio Deus. Ensinem-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio 11, 19, NVT. Entretanto, essa transmissão não está restrita apenas ao Antigo Testamento, ou seja, a uma época em que a escrita não havia sido inventada. A forma inicial de transmissão da mensagem do Evangelho, estamos falando já do Novo Testamento, também foi a oralidade. Quando Jesus ensinou seus discípulos, ou quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, seria impossível que um secretário estivesse registrando em um pedaço de papel tudo o que estava acontecendo e sendo dito, ao estilo das antigas notas taquigráficas. O Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito na década de 50, por exemplo, nasceu basicamente por meio do relato oral transmitido pelas testemunhas oculares de Jesus aos escritores. Explicitando o caso de Marcos, o historiador da Igreja Eusébio de Cesareia, 265-339, cita o testemunho de Papias de Hierápolis, 70-163, sobre a redação desse evangelho, tendo por base o testemunho direto do apóstolo Pedro. Nota de rodapé. E o presbítero, João, costumava dizer: Marcos se tornou intérprete de Pedro e escreveu com exatidão tudo de que lembrava, mas não na ordem do que foi dito ou feito pelo Senhor. Porque ele não havia ouvido o Senhor, nem o seguido, mas apenas depois, como eu disse, seguiu Pedro, que costumava ensinar conforme a necessidade, sem fazer, como era, um arranjo dos oráculos do Senhor, de maneira que Marcos nada fez de errado em escrever dessa forma resumida, conforme as lembrava. Pois ele se atentou para uma coisa, nem nada deixar de fora daquilo que ele ouvirá e não fazer falsas declarações sobre elas. Cesareia, Eusébio de História Eclesiástica, 3.39, tradução nossa. Fim da nota. Nesse sentido, vale a pena nos atentarmos para a observação de Richard Bauckham. Os evangelhos foram escritos dentro da memória viva dos acontecimentos que eles narraram. O Evangelho de Marcos foi escrito bem dentro do período de vida de muitas das testemunhas oculares, ao passo que os outros 3 evangelhos canônicos foram escritos no período em que as testemunhas oculares viventes estavam se tornando escassas, exatamente no período de tempo em que o testemunho delas pereceria com elas se não fosse colocado por escrito. Portanto, não seria um exagero afirmar que a palavra de Deus já existia muito antes de a sua mensagem ser registrada em forma escrita, que muito mais tarde tomaria o formato de um livro, o qual é o nosso livro de regra de fé e prática.